Hello, salutations everybody! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos continuar estudando o Present Perfect. Vamos ver outras situações que existem para utilizar esse tempo verbal. É um tempo verbal bastante diverso, né? Tem muitas situações diferentes e é isso que nós vamos explorar hoje. Alright? A gente já vai direto ao ponto, né? Você já sabe, né, o que é o Present Perfect, mas sempre é bom lembrar. O Present Perfect é um presente perfeito, é um tempo perfeito, né? É um dos tempos perfeitos, que é formado pelo verbo have ou has, mais o verbo no past participle. Então é o verbo have ou has, mais o verbo principal no particípio, que geralmente é a terceira coluna dos verbos, né? Nós vamos ver aqui nesse primeiro exemplo. Você consegue identificar, né, nesse trecho, qual é o verbo no past participle? Bom, aqui, ó, seen, tá vendo? E esse seen aqui, ele é o verbo see, que é o verbo ver, né? O passado simples dele é só e o particípio passado ou particípio é seen. Então, see, só, seen. Verbos irregulares, a gente utiliza a terceira coluna, né? Então, assim, toda gramática tem uma listinha de verbos e você vai consultar até que você consiga memorizar esses verbos, tá bom? Então, vamos lá explorar o exemplo. Então, tendo em vista a estrutura, né, que é o have ou has, mais o verbo no particípio passado, vamos entender aqui a utilização nesta frase. Aqui eu estou dizendo o seguinte: It's a really boring movie. It's aqui é a abreviação de it is, né? Isso aqui é o verbo to be. It é um pronome neutro, tá? Ou seja, é um pronome não, que é usado para não pessoas. Tudo aquilo que não é pessoa, você vai usar it. It is a really boring movie. Eu tô dizendo o quê? Ele é ou ela é, no caso ele é, né? Ele é um filme realmente chato, né? Ou seja, é um filme realmente chato. Eu tô falando mal de um filme, né? Boring, monótono, né? Boring pode ser nessa situação. Chato, monótono, mas é mais no sentido até de monótono. Ah, um filme monótono, né, que faz você bocejar, né? It makes you yawn, faz você bocejar. Então, it's a really boring movie. Movie é filme, certo? Boring, quando você fala que alguma coisa é boring, significa que é chato, que é monótono. É um adjetivo, ele termina com ing, mas é um adjetivo, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque ing é usado para tempos contínuos, mas não se trata de um tempo contínuo. É um adjetivo que termina com ing, né? É muito comum a gente ver adjetivos com ing. Você tem, por exemplo, interesting, interessante, né? Então, é um adjetivo, tá bom? Bom, continuando aqui. Então, eu tô falando ele é ou ela é, né? Um filme realmente monótono, chato, né? Então, esse really aqui é um advérbio, né? Ele termina com ly, é um advérbio. Nem toda palavra que termina com ly é um advérbio, né? Mas nesse caso é um advérbio. E aí nós temos a frase que tem o present perfect nela. It's the most boring movie I've ever seen. Tá? Então aqui tá até, deixa eu ver, não, aqui tá certo. It's the most boring, né? Esse it's aqui também pode ser substituído por it is, tá?
É a forma abreviada ou a forma completa. Aqui eu estou usando o superlativo, tá? Superlativo pode ser de inferioridade, né? E pode ser de superioridade. Quando eu uso de inferioridade, né? A gente usa o the least, ou menos, né? The least. The least mais o adjetivo, para dizer que alguma coisa é o menos ou a menos. E aqui no caso eu estou usando the most. Quando nós temos adjetivos longos, né, considerados longos, geralmente, né, 2 ou mais sílabas, ou com mais de 2 sílabas, nós usamos the most para fazer o superlativo. Tá? Por exemplo, the most intelligent, o mais inteligente, né? The most expensive, o mais caro. The most boring, né? O mais monótono. Então aqui, ó, eu tô dizendo que o filme é, né? It is, esse it is tá se referindo ao filme, né? The movie is the most boring movie, ou seja, é o filme mais monótono, mais chato. Então eu uso a estrutura the most mais o adjetivo boring, né? E depois o adjetivo boring, né, está acompanhado da palavra movie, que é a palavra filme. Então, the most boring movie I've ever seen, ou seja, é o filme mais chato, né, que eu já vi. I've ever seen. Esse ever aqui é um advérbio. No presente perfeito é importante observar, né, nos tempos perfeitos, que quando eu uso o advérbio, eu os posiciono entre o verbo have e o verbo principal, tá? No particípio passado. E aqui, né, o seen é o particípio do verbo see, tá? Então, por isso que eu uso o particípio, porque se trata do presente perfeito. Esse tipo de estrutura é bastante utilizado, tá? Por exemplo, eu utilizo bastante no present perfect isso aqui, ó. It's the most mais adjetivo I've ever mais o verbo no particípio passado. Então, esse it's the most mais o adjetivo, depois eu uso o present perfect. Então é bastante comum, né? It's the most mais adjetivo I've ever, né? Eu vou colocar aqui assim, ó. It's the most, 3 pontinhos, I've ever, mais o verbo no particípio passado. Também a gente pode utilizar, ó. It's the first time I've ever traveled abroad. Eu posso utilizar também, ó, it's the first time, para dizer que é a primeira vez que alguma coisa acontece, né? Então, first é primeiro, certo? É número ordinal. First significa primeiro. Então, quando eu falo it's the first time, significa é a primeira vez. Eu não falei, né, mas é importante lembrar que the é o, a, os e as, né, artigo definido. Então, it's the most significa é o mais ou a mais. Então, aqui é superlativo. E aqui, it's the first time significa é a primeira vez que eu viajo, né, é a primeira vez que eu já viajei ao exterior. It's the first time I've traveled abroad. I've ever traveled abroad. Que eu já viajei ao exterior, né? Então, essa estrutura também é utilizada para esse caso, tá? Também é utilizada para esse caso. Bom, continuando aqui. Então, aqui a gente entendeu, né? Debulhamos aqui essa estrutura. Vamos ver o próximo exemplo.
O próximo exemplo, ele é um pouco diferente, né? É uma outra situação, tá? Com present perfect. Então, é primeiro, vocês entenderam aqui, né? Ó, it's the first time I've ever done something. É a primeira vez que eu já fiz alguma coisa. Então, essa estrutura é usada com present perfect. E aqui também utilizada com o superlativo, tá? O segundo exemplo, I don't know what the movie is about. I don't know what the movie is about. Ou seja, eu não sei, traduzindo ao pé da letra, o que é o filme, né? I don't know, né? Porque know é o verbo saber, conhecer. Então, quando eu falo I don't know, significa eu não sei. É o verbo auxiliar, né? Don't, no presente, no present simple. Porque o verbo know, ele não nega sozinho, ele precisa de um verbo auxiliar, tanto para interrogar, né? Fazer perguntas, quanto para negar. A maioria dos verbos precisa, né? Inclusive de verbos auxiliares para fazer pergunta. Então, I don't know what the movie is about. Aqui eu tô dizendo, eu vou traduzir ao pé da letra, mas não é bem isso, tá? Eu não sei, eu não sei o que o filme é sobre, tá? Traduzindo ao pé da letra é isso. Ou seja, eu não sei do que se trata o filme, né? O entendimento é esse. Eu não sei o que é o filme. Você sabe o nome do filme. Alguém te pergunta assim, have you watched this movie? E você responde, I don't know what the movie is about. I haven't seen it yet. Eu ainda não vi esse filme. Então, I don't know what the movie is about. Ou seja, eu não sei do que se trata o filme. Eu não sei o que, né? O filme é sobre. Ou seja, eu não sei do que se trata o filme. Tá? About aqui, preposição. I haven't seen it. Aqui eu uso present perfect, tá? Eu tenho o verbo have na negativa, né? Haven't, que também pode ser have not. I have not seen it. É mais comum, né, utilizar a forma abreviada, né, a forma contracta com o apóstrofo aqui, né? Haven't. I haven't seen it, ou seja, eu não vi o filme. Por que eu uso o present perfect aqui? Eu posso usar o present perfect em situações que não aconteceram ainda, tem conexão com o presente. Ou seja, eu ainda não vi o filme, ou eu não vi o filme, eu ainda posso ver o filme. A ideia é essa. Então, você pode ter no presente perfeito ações acabadas que ocorreram no passado. Eu falo assim, it has rained hard. It has rained hard. Eu vou dizer que choveu muito. The ground is wet. O chão está molhado. Então, assim, choveu muito, parou de chover há pouco tempo e você tem uma constatação que o chão está molhado. Então, é uma ação que foi completa no passado, tem conexão com o presente. O passado simples, por sua vez, ela é mais autocontida, né? Ela aconteceu no passado e não tem relação com o presente, né? Eu falo assim, I traveled to the US last September. Eu viajei aos Estados Unidos no último mês de setembro. Pronto, foi uma ação. O evento, eu viajei, pronto, acabou, certo? Agora eu falo assim, I have been to the United States, how many times? I have been to the United States 4 times, ou seja, eu fui aos Estados Unidos 4 vezes. Por que tem conexão com o presente? Tem conexão com o presente porque é algo que aconteceu, né? E você ainda pode, né? Eu tô dizendo assim, eu fui aos Estados Unidos 4 vezes. Você ainda pode ir mais vezes, né? I have been.
to Boston, LA, San Francisco, New York. Yeah, 4 times. I have traveled to the United States 4 times. Eu viajei aos Estados Unidos 4 vezes. Mas eu ainda posso viajar mais vezes. É essa a ideia, a lógica, né? Uma coisa é você falar uma coisa, algo que você fez ontem, né? Oh, I drank too much coffee yesterday. Eu tomei muito café ontem. E aí depois você fala assim, I have drunk too much coffee this morning. Ou seja, eu bebi muito café esta manhã. E você está falando e amanhã ainda não acabou. Você ainda pode tomar mais café. Então, são coisas bem sutis, né? No significado que a gente explora aqui, né? Então, ó, I haven't seen it quer dizer o quê? Que eu não vi o filme. I haven't seen it. Eu não vi o filme. Esse it aqui está substituindo the movie, ou o filme. Lembra que eu falei yet? Yet aqui, eu posso utilizar o yet, e é bastante utilizado, né? Yet, already, para dizer assim, eu já assisti o filme. Eu falo assim, I have already seen it. Eu já vi o filme. I have already seen it. Eu posso, inclusive, fazer uma pergunta, ó. Have you seen the movie yet? Você já viu o filme? Vou tirar da cor vermelha, né? Ó, have you seen the movie yet? Você já viu o filme? Então, esse yet aqui é o quê? Já. O yet da pergunta é já, tá? O yet da negativa é ainda, né? Porque assim, se eu falo assim, have you seen the movie yet? No presente perfeito. Quando eu faço pergunta, eu pego o verbo have e coloco no início da frase, né? Porque a ordem natural na afirmativa seria o you mais o have mais o seen, certo? Que é o verbo se no particípio. Quando eu faço perguntas, eu pego o verbo have e coloco no início da frase. Eu não uso verbos auxiliares, tá? O yet na pergunta vem no final da frase, com esse sentido. Você já viu o filme? E você pode responder, not yet, ainda não. I haven't seen it yet. Você pode dar uma resposta completa, né? Igual eu destaquei aqui, ou simplesmente responder, not yet, ainda não. Ou então você pode dar uma resposta afirmativa utilizando o already, o advérbio already, que significa já, dizendo assim, eu já vi o filme. I have already seen it. Né? Que o already ele vem entre o verbo have e o verbo seen. Né? Advérbios vêm entre, quando existem, né, advérbios, entre o verbo have e o verbo principal no particípio passado, né? Ou particípio. Bom? Outro exemplo, aqui ó, esse outro exemplo ele tá alinhado com o que eu falei, né? O exemplo que eu dei meu pessoal, né? I've never been to Canada. E eu posso afirmar também isso para mim, ó. Eu nunca estive no Canadá, né? I have never been to Canada. Esse I've é o I have, né? Da estrutura do present perfect. Estou usando aqui a forma abreviada. Never é um advérbio com ideia negativa, então muito cuidado. Quando você vira a palavra never numa frase, o verbo não pode vir na negativa, porque never já carrega um sentido negativo, tá? Eu falar I've never been to Canada é a mesma coisa de dizer I haven't been to Canada. É a mesma coisa, tá? O sentido da frase é o mesmo, observem. Só que aqui, no primeiro exemplo, o never já tem uma ideia negativa, então o verbo have, ele fica na afirmativa, normal. Mas a frase está na negativa, ok? E aqui eu não uso advérbios de negação,
pelo menos, né, entre o verbo have e o verbo been, mas eu uso, né, na prática tem um advérbio aqui, né, que é o not. I have not, I haven't been to Canada, então estou dizendo aqui que eu não estive no Canadá. E been aqui é particípio do verbo to be, tá? Você tem o verbo to be no infinitivo, certo? O presente do verbo to be é am, are ou is. Você tem o passado do verbo to be, que é was ou were. E você tem o particípio, que é been, né? I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, né? Conjugação do verbo to be, que é o verbo ser e estar. O verbo was e o verbo were. Was é usado para I was, you were, né? He was, she was, it was, we were, they were. Né? Então, I, he, she ou it, eu uso was. Né? Então, esse aqui é o passado do verbo to be e este aqui é o particípio do verbo to be, tá? E aqui eu estou dizendo, ó, eu usei o present perfect aqui com aquele sentido que eu falei, né? Ó, eu nunca estive no Canadá, mas eu ainda posso estar. Então, é uma ação completa no passado. Ela é uma ação, é um relato de algo no passado, ou seja, eu estou constatando que eu nunca estive no Canadá, mas eu ainda posso viajar. Right? During my lifetime, I can go to Canada if I want. Eu ainda posso ir. Então, I've never been to Canada. Eu nunca estive no Canadá. É diferente de eu dizer assim, I was in Canada last year. Aí eu estou dizendo de um evento no passado completo. Eu estou dizendo assim, eu estive no Canadá ano passado. Ó. I was in Canada last year. Aqui é uma ação ou um evento no passado. Eu uso aqui um advérbio ou uma expressão adverbial no passado. Então, essas aqui são dicas, né? Então, aqui é diferente daqui. Aqui eu estou dizendo que eu não estive, nunca estive lá, mas eu ainda posso. E aqui é uma ação completa no passado, né? Um passado simples. Estou dizendo que em algum momento no passado, no tempo, um ponto no tempo, né? Um período no tempo, eu vou dizer, eu estive no Canadá ano passado. I was in Canada last year, tá? Então, é completamente diferente, assim, são situações diferentes, tá? Bom, mais um exemplo aqui. Eu tô dizendo o seguinte, the weather is bad here. O que é weather? Weather é tempo, né? Tempo de previsão do tempo. Eu tô dizendo que o tempo está ruim aqui, né? Ruim no sentido de chuva, né? Provavelmente. Então, the weather, o tempo, está ruim aqui. E aí, olha só que interessante. Eu estou dizendo, it's rained every day since I arrived. Bom, o present perfect é utilizado também bastante com expressões como preposições, né, como since e for, tá? Since indicando desde. Então, eu estou dizendo o quê? Está chovendo todos os dias desde que eu cheguei ao pé da letra, né? Uma tradução mais adequada, né? Ou esteve chovendo todo dia desde que eu cheguei. Por que eu usei o present perfect aqui? Porque eu estou dizendo que é desde o momento que eu cheguei até agora. Então, eu estou fazendo um relato no passado, tem reflexos ou conexão com o presente, tá? Então, é isso. Esse it's, muito cuidado, esse it's não é it is, é it has, tá? Embora a forma abreviada de it is seja it's, o que está determinando que esse it's é it has é que eu tenho um verbo no particípio aqui. Rained.
O verbo rain é um verbo regular, certo? Verbos regulares, o passado simples e o particípio são iguais, formados pelo verbo acrescido de ed. Aqui eu tenho every day, todos os dias, ou todo dia. E aqui, desde, né? Esse since é desde que eu cheguei. Since I arrived. Desde que eu cheguei. E esse from, a partir de, né? Ou seja, a partir do momento quando eu cheguei, ou seja, a partir do momento que eu cheguei, até, until, até agora, até o momento. Então, o tempo está ruim aqui e tem chovido ou está chovendo todos os dias desde que eu cheguei, tá? The weather is bad here. It's rained every day since I arrived. Existem mais situações que nós vamos estudar, evidentemente não vamos conseguir ver hoje. Tem muito mais coisa, não é muito mais coisa não, tá? Do que eu tinha planejado, porque às vezes eu planejo um negócio, eu acho que vai caber em um vídeo de 20 e poucos minutos e não cabe, mas não se preocupe, que a gente vai, eu gosto de ver a coisa mais mastigadinha, então eu não gosto de ficar correndo só para falar que viu o conteúdo, não. Então, é isso. Bom, é isso. É só vocês darem uma olhada no canal. Tem mais de 800 vídeos. Vídeos de gramática, vocabulário, inglês para negócios, vestibular, concurso público, leitura comentada. Então, tem muito conteúdo, várias playlists diferentes. Quando você abre a página principal do canal, você visualiza os conteúdos, os vídeos agrupados por playlists. Então, vídeos do nível básico tem explicação em português, igual a este vídeo que você está vendo, aqui você está assistindo. Vídeos do nível intermediate ou advanced, intermediário e avançado, são inteiramente em inglês, então tem vários vídeos inteiramente em inglês. E a playlist, ela sinaliza que todos os vídeos, 100% em inglês. Ou o nome do vídeo é inteiramente em inglês, né? O título do vídeo não tem nenhuma palavra em português. Também está indicando que é tudo 100% em inglês. Já tem um conteúdo completo de gramática, tá? De nível básico, intermediário, avançado no canal. Só que eu estou fazendo uma releitura da gramática, né? Gravando novamente com mais detalhes, mas a gente já viu a gramática completa aqui no canal. Então é só você procurar. Eu gravava com o celular, né? E escrevendo numa folha de papel. No início, né, do ano de 2020, quando eu comecei a gravar o canal, os vídeos do canal. E agora a gente está gravando com a tela do computador, tá bom? Don't forget to subscribe to the channel. Não se esqueça de assinar o canal. Give a huge thumbs up if you enjoy the content from my videos. Dê um joinha. And hit the notification bell so you get the latest updates. E ative o sininho da notificação para receber atualizações, tá bom? See you next time. Até a próxima.